Leva a campo Everson, Mariano, Nathan Silva e Alonso e o Arana. Tietê, Nátio, Zaratio, Keno, Vargas e Hulk. Sormani, o que é mais difícil hoje? Segurar o Bahia ou a ansiedade? O Flamengo não. O Atlético tem duas ausências aí que vão fazer... pode fazer a diferença. Os dois volantes, né? O Jair e o Alan. Eles não jogam. Então, são jogadores que eles dão muita estabilidade ali ao Atlético Mineiro, né? O Jair está fazendo um campeonato espetacular. O Alan a gente já conhecia, né? Jogou, inclusive, temporada passada no Fluminense. Foi super bem, transferiu para o Atlético. O Jair é um dos... Olha, se o Jair não tiver uma seleção de campeonatos do Campeonato Brasileiro, eu acho que os caras dormiram nos jogos. Esses caras vão jogar. Agora, a ansiedade, eu acho que esse time já sabe que é campeão. Já sabe que é campeão. Então, não é aquela coisa, difícil, não é hoje, é amanhã. Aí não é amanhã, é depois. Agora vai ser domingo. Ou não sei se o Flamengo ganha. Eles não têm, eu acho que essa ansiedade existiria se a diferença da pontuação fosse menor. Tá. Entendeu? Não é. Eu acho que o mais difícil aí pro Atlético no jogo de hoje vai ser controlar o Bahia. O Bahia vai por tudo ou nada. Vai jogar o que tem e o que não tem. Vai fazer o que pode e o que não pode. Com a sua torcida. Com a torcida 30 mil pessoas, pelo menos. E o torcedor do Bahia tem que ajudar o Bahia. Não pode fazer que nem o torcedor do Grêmio. Tem que ajudar. Não pode fazer que nem os outros torcedores de muitos clubes que a gente vê por aí, que os caras ficam vaiando o jogador durante o jogo. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Entendeu? Então, é preciso fazer como a torcida do Corinthians. Entendeu? Não pode atrapalhar e não pode ficar calada como a torcida do Flamengo, que é numerosa, que na festa faz uma festa incomparável, mas quando precisa daquele algo mais da arquibancada, a torcida do Flamengo nega fogo. A gente viu sábado contra o Palmeiras. A gente viu sábado contra o Palmeiras. E eu já citei esse exemplo aqui, Fluminense e Sport no Maracanã. 0-0, os caras do Fluminense correndo em campo, dando tudo. Danilo Barcelos pegar na bola. 40 do segundo tempo. Time sem vergonha, 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 time sem vergonha. E os caras jogando, o jogo não tinha acabado. Aí no último minuto, o David Braz fez um gol de cabeça e o Fluminense ganhou o jogo. Fluminense! Não adianta nada. Então a torcida do Bahia hoje tem que ajudar o Bahia do começo ao fim. Do começo ao fim. Não pode pegar no pé de jogador e tem que ser, de fato, 10º jogador. Eles apoiam bastante. O torcedor brasileiro não me engana. Não me engana. A exceção, para mim, é a torcida do Corinthians. Só a torcida do Corinthians. As demais, quando estão ganhando, são maravilhosas. Quando estão perdendo, é time sem vergonha, jogador que não presta, Série A é obrigação. Vitão está falando aqui que você nunca foi num jogo do Paraná, que a torcida do Paraná é completamente diferente. Eu já fui. Eu fui uma vez, eu trabalhava na Rádio Record, eu fui fazer Santos e Paraná. O Paraná abriu 2-0, o Santos venceu por 3-2 com 3 gols de Kleber Pereira. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa. Eu lembro Os caras falam em Caio desse Jorge, jogo agora. Marcos Leonardo. Muito maior. Sabe o que acontece? Tem muita... olha o Santos, hein? Olha a portinha do Santos, tem cuidado. Muita garotada hoje que é setorista de clube. Os caras não viram nada. E eles se contentam com o Marcos Leonardo, com o Caio Jorge. A gente já viu muito mais. Então, quando a gente vê isso, a gente fala assim, Deus do céu, como é que pode os caras gostarem disso? Entendeu? Foi só uma digressão aí, porque... Para falar de torcida, né? Agora, vem cá, a pedreira hoje é o Bahia ou é a ansiedade? Eu tô vendo esse Bahia hoje no Sudu de Goiás, hein? A pedreira, por mais que possa não parecer, é o Bahia também. O Bahia tem um objetivo claro no campeonato, jogar para não cair. Então é óbvio que o Bahia vai se colocar numa imposição e sabendo do moral que ele tem tido nessa última semana, que mesmo com a derrota para o Atlético Goianiense, ele venceu o Grêmio jogando em casa. Mas o Grêmio não é o Atlético. Óbvio que não. Mas conseguiu uma vitória num momento e num jogo que era tão especial ou pressionado como esse. Porque o que é natural desse jogo? Natural desse jogo é o Atlético impor o favoritismo dele. Naquele outro jogo contra o Grêmio, não. Era um jogo pau a pau 50%. Ou seja, os dois estavam jogando a final dos desesperados. E ele ganhou. Então era uma pressão muito maior e ele termina vencedor. Então hoje, apesar dos pesares, ele joga um pouco mais leve em relação ao jogo do Grêmio. Mas aí eu vou te colocar uma situação. Você, treinador do Bahia, você parte para cima do Atlético ou espera? Não. O Bahia tem que fazer o jogo cauteloso. Não adianta partir para cima, ir para cima do Atlético Mineiro. Cauteloso.
E se a torcida começar... Não, a torcida vai entender que hoje é um jogo muito Como é que mais é a para o torcida? resultado. Peraí, como é que é a torcida? O que é isso? Olha, Bahia! Deus do céu. Bora Bahia, mas é até a página 2. O torcedor sabe disso. Não adianta. O torcedor do Bahia hoje sabe que se o Bahia se abrir diante do Atlético Mineiro, ele pode levar uma sacolada. Né? Não dá pra. Tem que ser com calma, com cautela, entendendo que, pra ele hoje, até o empate. Empatezinho não ficava ruim, não. Não é um mau resultado, concordo com Não é um mau você. resultado. Não, fica alivio, fica alivio. O torcedor do Bahia hoje, com muita tranquilidade, com muita cautela, ele pode conseguir um resultado bom, que é esse empate. Até porque é aquela coisa. Depois bate o Fluminense, bate o Fortaleza, tá na Série A. Entendeu? Então, assim, sem o desespero. Por isso que eu falei. Ele hoje, em tese, por mais que se aproxime o final do campeonato, ele ainda esteja nessa briga contra o rebaixamento, mas ele joga um pouco mais leve em relação ao jogo do Grêmio. Tá o jogo bom. do Grêmio, não. Ali era... Agora, perguntinha para os três aí, pra gente discutir aqui nos próximos 5 minutinhos. Vamos lá. O Hulk é o top. Sim. Né? O Hulk é hors concurso nesse time do É o Atlético. playmaker. É o playmaker, gostei. E É o playmaker do campeonato. E quem é o segundo? Do Atlético. Atlético? Do Atlético. Quem é o segundo? Você vai falar, não fosse o Hulk, esse cara ia ser o o primeiro. Nacho, né? É um cara É o Nacho mesmo? ele dá personalidade pro time, ele mete umas bolas que fazem a diferença. É um cara experiente, o adversário olha pra ele com respeito. Entendeu? Eu acho que é o Nacho. O Arana não mim, foi mais regular, não, hein? Porque o Nacho teve uma queda de produção. Sim, nos mas jogos. eu concordo, ele teve uma queda. Eu mesmo falei sobre isso. Mas é o Nacho, né? Pô, você sabe, quando você olha a escalação do Atlético, você não vê o Nacho, o seu time está jogando contra o Atlético, o seu time. Se o Nacho não está jogando, você vai assim, opa, o Nacho não está jogando. Quando o Arana não joga, você não tem essa... Eu tô falando por mim. O Arana não está jogando o Dodô. Vai fazer falta. Mas o Nacho faz mais falta. Sim, você fez essa comparação, o meu time sem o Nacho em campo, 0-0. Com o Nacho em campo, 3-1 pro Galo, tá explicado. Exatamente, está explicado. Doeu. O Arana. Fala, O Arana jogou os dois tempos. Lembra? Jogou os dois tempos. Eu não posso tomar como base um jogo com o Santos. Eu tava até... Arana. Quando eu fiz o jogo em BH do Palmeiras e Atlético pela Libertadores, até falava com o Zé por mensagem. Cara, o Arana tem um ritmo de jogo tático quando tá sem a bola, que ele, pra mim, é um cara que despende uma atenção do adversário redobrada. Pelo que ele pode gerar de perigo, de infiltração, vindo por fora. É um cara extremamente tático, útil, com a bola nos pés, então, habilidosíssimo. Então, pra mim, o destaque desse Atlético depois do Hulk é a movimentação do Arana, que não é só um lateral. Você sabe, eu me movimentando no campo. Nossa, eu me movimento super bem. Agora, quando a bola cai pra mim, é uma tragédia. Aí é um problema. Né? Eu ando, eu vou de área a área, vou na bandeira de escanteio. Deita e rola, né? O problema é, não fosse a bola, se não fosse a bola, eu estaria morando hoje na Itália. Não tenho dúvida. Sim, eu teria jogado no Milan, né, Zé? Ou na Inter, né? No Milan ou na Inter, no caso do Zé. E a gente ia ser amigo. Porque eu ia receber o Zé na época que ele foi pra lá, eu como brasileiro que foi pra lá e tal, entendeu? Eu ia receber o Zé, que imagina, vem pra cá brasileiro, brasiliano. Não, eu queria ver o senhor na lei. Agora, o problema todo era quando a bola chegava pra mim. Entendi. Não fosse a bola... Não, esse negócio de jogar sem bola, isso é uma... Isso é uma bobagem. Jogar sem a bola eu também jogo. Eu quero ver quando a bola cai no meu pé. Ou seja, ele está se comparando ao Arana. Ele está dizendo que ele é assim, que o Arana é o isso. seguinte, ele dá a opção. Só uma brincadeira. E ele se torna praticamente um meia tão influente como o Nacho, na forma como ele ataca o adversário para receber essa bola na qualidade. Ele finaliza também, né? E finaliza. Então, essa importância do Arana de ser um cara tanto de assistências como de finalização, para mim, sim, foi a seleção, inclusive. A segunda opção do Atlético. Então, você chancela o Arana. Chancela o Arana. Então, tá bom. Direto e reto agora, Zé. Vai lá, você. Para mim, o Hulk, mas depois eu divido. Não, o Hulk a gente já sabe. Assim, o Hulk não tá na competição. Então, Hulk, mas depois eu divido. Não. Tem que escolher um. Escolhe. Escolher difícil, um. porque... Não complica isso. Todo mundo aqui falou. Não complica isso. Todo mundo escolheu um. Então, Vamos lá, Vou colocar os meus argumentos. Mas os teus argumentos não justificam, tem que escolher um. Por exemplo, o Arana foi pro ataque e resolveu o problema do Atlético. Foi bem demais. Quem segurou para ele ir pro ataque? O ataque. Quem é que foi o Júnior Alonso, os volantes. Júnior Alonso, o Jair. Tá. Quantos jogos o próprio Jair resolveu pro Atlético? Sim.
Né? Tem o Zarate também que fez grande campeonato. Que foi uma grande descoberta do Cuca, hein? Sim. O encaixe dele no time. Você vai dar a escalação inteira aí do Galo. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Hulk é de outro mundo, vamos dizer assim, nesse time do Atlético. Do planeta Hulk. No mais, qual foi a grande força do Atlético? Foi o coletivo, porque em determinados jogos o Arana resolvia. Só que no segundo tempo, quem resolvia era o Zaratio. Entendeu? Ou senão o Nacho, quando entrava, o próprio Keno. Então, assim, é difícil você... não, é esse, é o Arana. Porque o Arana teve jogos, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que ele fez uma marcação individual com o Everton Ribeiro. Se vocês analisarem o gol, o Everton Ribeiro traz ele para dentro, o Arão joga lá para o Isla Cruz e faz o gol. Tem uma série de coisas mais técnicas, assim, pelo menos o meu modo de ver, assim, que eu acho que a gente tem que... Eu divido, porque para mim seria... O discurso está bonito. Tá tudo lindo. Segundo, a gente concorda com tudo que você falou, tá tudo perfeito, mas cada um escolhe um. Você tem que falar um. Segundo, Cuca. Não, o cara que está no campo. Mas o no Cuca campo, dentro do Zé. campo, É o segundo jogador mais importante. Segundo jogador. A pergunta é essa. Jogador, Zé. Jogador. Mas eu gostei ali da resposta, hein? É o Cuca. Mas tudo bem, escolhe um jogador, porque tem que ser justo com os outros aqui. Senão perde o grupo, então, perde o grupo. Aí eu viro o Renato aqui e vou embora. Já colocou o Nacho. O Arana. O Facinca aqui, o Frau, né? Já colocou... Frau. O nosso perninha de quero-quero? Frau. É brincadeira de forca. Frau, depois tem o LD e o A. Que idiota. Aí... Completo. Aí, é de uma infantilidade maravilhosa. Aí depois aí você pode colocar, como eu estou falando, que é um grupo, que é um time, que eu acho que o time do Atlético é muito forte, eu coloco o Jair. O Jair não, coloco o Alain. Pode ser também, tá bom. Posso fazer uma menção aqui? Eu acho que eu sei de quem você vai falar. Eu acho que... Pode falar que você sabe. É o Everson? Exatamente. Eu vou te perguntar então o seguinte. Exatamente. Ele é o Campeonato Brasileiro. O melhor goleiro. Ele foi o melhor da posição? Sem dúvida. O melhor goleiro. Você vai falar dele. O melhor goleiro do Campeonato Brasileiro foi o Everson. O que ele jogou foi uma barbaridade. Seguro no gol. A reposição dele de bola muito boa. Deu assistência. Deu pré-assistência. Pré-assistência, é verdade. É verdade. Muitas vezes a pré-assistência ela é mais importante do que a própria assistência. Você entendeu? Você vê um cara se infiltrando por aqui, você tá com a bola aqui, você tem essa visão, você joga pra ele, que ele cruza, o cara vem e faz o gol, esse cara aqui vai ter a pré-assistência. É importante. Mas esse cara que jogou a bola pra lá, que descobriu, ele tem que ter uma importância grande também. Eu acho que é chegado o momento no futebol de a gente começar a analisar isso também, a pré-assistência. E ele faz muito isso, Everson. Ele faz muito isso. Pegador de pênalti. Sim. Pegador de pênalti. Eu queria falar um negócio aqui, mas eu não vou falar porque... Segura a emoção. Segura a emoção que eu já sei que você sabe como sei. E lhe dou razão. Você me dá razão, né? Razão. Exatamente. O melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Everson. Seguinte, fala Everson, som me lembra Daverson, que me lembra que a gente tem que ir pro intervalo, hein?